volta com o nosso Você Bonita. Eu te convido para um papo importante e uma oportunidade para vocês tirarem todas as dúvidas. A gente vai falar hoje de endometriose, né? Como símbolo do dia de hoje, mês de conscientização mundial da endometriose, que é o Março Amarelo. Para a gente introduzir o assunto, fizemos esse VT. Olha lá. No mês mundial de conscientização sobre endometriose, a campanha Março Amarelo alerta para uma doença que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo e 6 milhões no Brasil. É a doença ginecológica mais investigada nos dias de hoje. Até recebeu o título de doença da mulher moderna, em uma referência ao comportamento feminino atual, caracterizado por mulheres que engravidam com idade avançada, têm menos filhos e estão submetidas a altos níveis de estresse. Essa inflamação do endométrio pode comprometer a capacidade reprodutiva da mulher, mas não é um impeditivo para seguir normalmente com uma gravidez. A apresentadora Tata Werneck, por exemplo, anunciou no começo deste mês que está grávida do primeiro filho com Rafael Witt. Ela, que convive com endometriose, disse que ficou surpresa ao descobrir que espera um bebê. Essa gravidez faz parte dos 50% dos casos de mulheres com endometriose que conseguem engravidar de forma natural. Fique atenta aos sinais de seu corpo e inicie o tratamento adequado assim que tiver o diagnóstico. Tá aí, linda edição das meninas e texto de Juju maravilhoso, que é realmente para chamar a atenção no dia de hoje. Convidamos então ela, ginecologista, doutora Rosa Maria Neme, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Recentemente lançou um livro, que eu brinquei com ela, quase uma bíblia mesmo, a respeito da endometriose. Já vou mostrar para vocês, um livro muito lindo, por sinal, Obrigada. e de uma forma bem clara, né, que Exatamente. você coloca ali as palavras. Para iniciar o nosso assunto, falar de endometriose é sempre incrível, eu acho que é uma abertura para as mulheres aí que já tiveram um diagnóstico e também que vão entender os sintomas, o que a gente vai comentar aqui, e vão ter a ideia de procurar um médico, né, já pensando na possibilidade da endometriose. Então eu queria abrir nossa conversa te perguntando o seguinte: hoje, qual é o maior problema que você considera ligado a essas mulheres? Descobrir tardiamente, vamos dizer assim, ou uma investigação errada que não chegue a um diagnóstico correto? Porque hoje a gente já tem um diagnóstico mais fácil, né, para chegar a ele, né? O diagnóstico ele é muito mais preciso hoje em dia do que era, por exemplo, há 20 anos atrás. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é justamente o diagnóstico. Então, assim, a primeira coisa é o médico pensar em endometriose. Acho que é a grande dificuldade que a gente tem, porque os sintomas da endometriose, e que são muito frequentes nas mulheres, principalmente a cólica menstrual, eles começam desde a primeira menstruação. Não é todo mundo que tem cólica, que tem endometriose, mas a grande maioria das mulheres, e não é normal ter cólica, como os médicos falam. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que, pelo menos das mulheres, das adolescentes que já têm cólica incapacitante na adolescência, aquela cólica que não deixa a menina ir para o colégio, nada disso, 75% dessas mulheres já têm a doença. Uau! Então, o que falta é diagnóstico, porque ela chega no médico, relatando que ela tem uma cólica que a leva ao hospital todos os meses, e o médico entra com medicação anti-inflamatória, anticoncepcionais, e a cólica tende a melhorar. E o diagnóstico é protelar, né? Exato. Então, assim, a grande questão é que é uma doença que, como ela é uma doença hormônio dependente, o hormônio que faz a doença crescer é o estrógeno, que nós produzimos todo mês no ovário para menstruar, é uma doença progressiva. E ela vai crescendo sem diagnóstico, porque essa mulher vai tomando anticoncepcional ao longo da vida, porque depois tem relação e porque a coisa vai andando e melhorando. E ela só vai fazer o diagnóstico ou quando a doença realmente está muito avançada e começam a aparecer outros sintomas, ou quando ela quer engravidar e tem uma dificuldade. É o que eu imaginava, por isso eu quis começar a nossa entrevista indo nesse aspecto. Então, é um alerta mesmo. E aí, te pergunto, de fato, esse primeiro momento, antes até de explicar exatamente o que é endometriose, a gente vai usar uma maquete, a clínica é soberana nesse ponto, né, doutora? Sem dúvida, porque
O que faz o diagnóstico muito mais do que o exame de imagem, que é o que a gente utiliza antes da gente chegar no procedimento cirúrgico quando necessário, é ouvir o paciente. Então, assim, 90% das mulheres que têm endometriose têm cólica menstrual. Não necessariamente uma cólica incapacitante, mas uma cólica que pode ser desde leve, moderada até incapacitante. A própria dor na relação dor hoje na é relação algo... sexual, na profundidade, então dependendo da posição da relação. Sintomas intestinais, então o intestino que solta mais ou prende mais no período menstrual. O inchaço abdominal, uma dor irradiada para a lombar, por exemplo, na época menstrual. Olha. Então, alterações urinárias na época da menstruação, em caso de mulheres que têm endometriose, por exemplo, na bexiga ou nas vias urinárias. Então, o sintoma ele é soberano. A clínica também. Então, o exame clínico, o exame de toque vaginal, ele é imprescindível para o diagnóstico, porque na grande maioria das vezes, pelo toque, nós conseguimos sentir o nódulo de endometriose. Ah, é? Pelo toque? Pelo toque. Agora, o que seria um padrão ouro aí quando a gente está falando, então, das outras investigações que se seguem já de uma primeira suspeita, né? A partir desse momento, então, a partir do momento que se levanta a suspeita de endometriose, nós partimos para o exame de imagem. Tá. O melhor exame hoje, talvez, assim, disparado em relação ao que a gente tem para precisão de diagnóstico, ele é um ultrassom por via transvaginal, obviamente quando a mulher já teve relação, e que é feito com um preparo intestinal. Nós fazemos uma limpeza do intestino, porque a grande maioria dos focos de endometriose, eles se localizam atrás do útero, próximo ao intestino. Tá. Então, se o intestino está cheio de fezes, o ultrassonografista não consegue evidenciar a presença da lesão. Então, por isso é feito esse preparo. O grande problema desse exame, qual é? É que é um exame muito examinador dependente. Então, existem profissionais habilitados para isso, mas a grande maioria não é. O segundo melhor exame, então esse exame primeiro, esse ultrassom, ele é um ultrassom que me dá uma precisão em torno de 98, 99% para garantir aonde está o foco, o tamanho e profundidade. O segundo exame, que é o que é feito de rotina, justamente por falta de profissionais habilitados, é uma ressonância magnética. Mas que tem uma precisão em torno de 50% a 60%. Então ele perde diagnóstico justamente porque é um exame que a máquina faz cortes seriados e às vezes o corte não cai no lugar certo onde está a doença. Então por isso a gente perde precisão. Mas ele consegue evidenciar se tem doença ou não tem doença. E juntando tudo isso, a gente chega no diagnóstico e que garante se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico. A questão da ressonância é o custo, né? Então é o acesso da população a um exame que é um exame caro. E que não temos aí na rede pública. E que não, sim, existe na rede pública, mas que existe uma fila, não dá conta de suprir todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo pro pessoal de casa mandar perguntinhas no @vocêbonita.tv. A gente introduziu então e agora a gente vai falar realmente do problema, né, da doença. Vamos usar a nossa maquete para explicar onde pode ocorrer essa endometriose. Vou lá e já volto, doutora. Manda perguntinha, gente, porque essa pauta, você viu? A gente acha que hoje, com tanto avanço da tecnologia, as coisas chegam, né? A gente chega a um diagnóstico tão rápido e às vezes não é assim. Bom, falando em queixas, enfim, sintomas e na endometriose, vamos entender qual é a doença, então. E os pontos ali, essa imagem até tá tão bonita, né? Tão interessante, que tem os focos. Já, se vocês forem ver, né? Tem algumas ilustrações ali, um vermelhinho um pouco mais intenso pra gente pensar nisso. Então, como é que ela acontece e quais são os possíveis lugares de foco da endometriose? Então, a endometriose é uma doença que ela pode acontecer em qualquer lugar. Normalmente, a grande maioria dos casos ocorre na pelve, né, que é a região baixa do abdômen. E os locais principais são uma região atrás do útero. Será que a gente consegue na maquete? Deixa eu tentar mostrar. Se quiser colocar no seu colo, você deixa eu mostrar, talvez seja mais fácil aqui. Então, isso aqui é um corte longitudinal, como se nós cortássemos o paciente no meio. Tá? Então, o que a gente tem? Imagina que a parede, aqui é a vagina, a entrada da vagina, aqui a gente tem o útero. O intestino aqui atrás e a bexiga na frente, tá? Então, a gente está olhando a pessoa assim, deitada, tá? Então, os locais principais quais são? Essa região atrás do útero, que fica entre o intestino e o útero, essa região. Por isso, a facilidade em a gente conseguir fazer o toque vaginal que vem por aqui e conseguir sentir a doença nessa região. Ovários, né, que ficam nessa região aqui, que eles são ligados indiretamente ao útero e às trompas, bexiga, intestino. Então, esses são os locais da pelve que são mais comuns.
Outros locais mais atípicos podem ser acometidos pela endometriose. Então, por exemplo, o pulmão, o cérebro, o septo nasal, mas são casos fígado, mas são casos muito raros. Tá. Quando a gente fala em o porquê a mulher tem endometriose, algumas têm, outras não têm, isso ainda é uma dúvida, né? Então isso a gente ainda não sabe. Então, antigamente, o que se acreditava? Que era o sangue que formava o endométrio, que é o tecido de dentro do útero, que é o que sai pela vagina. O sangue do período menstrual, ele escoava pela trompa, pela tuba uterina e caía dentro da cavidade abdominal e se implantava nos tecidos. E dava exatamente isso. Grudava no útero, no ovário, nas tubas, na região atrás do útero, intestino, seja o que for. O que acontece é que começou a se observar, isso é uma teoria de 1921, ou seja, uma teoria muito antiga, foi a primeira teoria, que chamava menstruação retrógrada. O que acontece é que 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, todo mundo quase tem, porque sempre sai um pouquinho de sangue, cai lá dentro, ele é absorvido e acabou a história. Entendi. E por que só 15 a 20% das mulheres fazem endometriose? Não absorvem. Exato. E ele E por que gruda. ele não implanta? E por que algumas mulheres têm foco de endometriose à distância? Então, como o foco de endométrio sai do útero, cai aqui na barriga e vai parar no pulmão, por exemplo? Como algumas mulheres que nascem sem útero, que é um problema genético, tem uma doença que dá isso, uma coisa genética, e nunca vão menstruar na vida porque não tem útero, como elas têm endometriose? Isso já ocorreu, então tem relatos. relatos. E todas as mulheres que têm malformações uterinas têm mais chance de ter endometriose. Tem útero bicorno, que tem essa doença. Então, isso tudo tem uma ligação. O que começou a se perceber é que existe uma teoria genética, ou seja, existem famílias de mulheres que têm endometriose. Então, quando a mãe tem endometriose, a filha tem muito mais chance de ter. Quando uma irmã tem, a outra irmã tem mais chance de ter. Então, existe alguma coisa genética, a gente não sabe ainda qual é o gene que está vinculado à doença, porque quando nós soubermos, a gente vai fazer essa pesquisa genética e vai saber quem vai ter e quem não vai ter. Perfeito. Mas, por enquanto, não existe. Existe uma teoria imunológica, ou seja, a endometriose é uma doença ligada à imunidade. Fatores que fazem a mulher ter uma queda de imunidade ou nascer com uma queda de imunidade por alguma questão ou uma deficiência imunológica aumentam a chance dela ter. Como nós sabemos isso? Primeiro, é uma doença muito relacionada a estresse, que é o principal fator que baixa a imunidade. A gente sabe que o estresse pode aumentar os focos de endometriose. Segunda coisa, associação com outras doenças imunológicas. Então, por exemplo, a mulher que tem endometriose, ela tem muito mais chance de ter associado o hipotiroidismo, que é uma doença imunológica da tiroide, do que uma mulher que não tem endometriose. A associação é 40% a mais. Então, assim, é muito alto. Às vezes, nós fazemos o diagnóstico da endometriose pelo hipotiroidismo. Então, a pessoa vem para um exame de rotina e fala, eu tenho hipotiroidismo. Ah, mas você tem cólica? Tem, pronto. Bateu o martelo e pode ter certeza que ela tem endometriose. Que são coisas diretamente ligadas. São relacionadas. Então, hoje, essas são as duas principais teorias. O que a gente acredita? Que existe uma célula, que nós chamamos, que é como se fosse uma célula tronco, uma célula totipotente, que ela pode virar qualquer célula. E essa célula aparece em algum lugar. Ela pode aparecer, por exemplo, na bexiga, uma célula similar a uma célula endometrial, que é a célula de dentro do útero, e essa célula, pelo estímulo do hormônio do ovário, começa a se desenvolver. E começa a crescer, 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 e faz a doença endometriose. Entendi. Que nada mais é do que o endométrio fora do tecido normal, do local normal dele, que é o útero. Que é o útero. Então, ele se localiza também fora em qualquer localização. Gente, olha que fantástico. Falei pra vocês que o livro dela é quase uma bíblia, que tem muita informação aqui. Eu vou colocar umas perguntinhas do público que o pessoal tá mandando e já já a gente fala de tratamento, de cirurgia. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lília, um beijo. Os níveis de progesterona podem influenciar em alguma coisa na endometriose? Bom, Lilian, obrigado pela sua pergunta. Podem sim. Uma das teorias do porquê a mulher também tem endometriose é que essa mulher tem uma deficiência dos níveis de progesterona. A progesterona é o hormônio antagonista, é o hormônio contrário ao estrógeno e justamente a base do tratamento hormonal da endometriose. Então, uma das teorias é essa, justamente que a mulher que tem endometriose, ela tem uma deficiência nessa produção pelo ovário e por isso essa mulher, quando engravida, ela tem que suplementar a progesterona no início da gravidez, que é justamente antes da placenta assumir a função de produzir a progesterona, que é por volta de 10, 12 semanas, justamente para diminuir o risco, por exemplo, de aborto, que é muito maior na mulher que tem endometriose por essa deficiência. Interessante. Após, claro, ter descoberto a gravidez, ter conseguido, ter conseguido engravidar. Vamos colocar mais perguntinhas do público na tela. Obrigada, Anderli, um beijo. É uma doença autoimune? Como eu falei, assim, é considerada sim uma doença autoimune,
justamente por essa relação que ela tem em relação a outras doenças autoimunes também. E por hoje se saber já que a mulher que tem endometriose tem uma deficiência na produção de alguns fatores imunológicos. Então tem uma deficiência na produção de fatores de células natural killers, que são células que combatem algumas doenças, de imunoglobulinas, tudo isso. Então a gente já tem uma ligação com a imunidade, mas exatamente qual é essa ligação a gente ainda não sabe. E para as mulheres, então, que têm essa predisposição, dentro aí de todas essas características que você citou, a partir do momento que ela menstrua, então a partir da primeira menstruação, ela já está formando focos de endometriose. Ela pode formar desde a primeira menstruação. O grande problema é o diagnóstico que é protelado, né? Então, hoje existem estudos que mostram que entre a mulher começar a sentir os sintomas da endometriose e se fazer um diagnóstico de precisão, esse tempo é em torno de 10 anos. Nossa. Então, é um tempo muito longo. E é por isso que quando nós atendemos os casos de endometriose, muitos deles já chegam muito avançados, com comprometimento intestinal e que requerem procedimentos cirúrgicos bastante avançados. Os focos já bem intensos. Bem intensos, Próxima perguntinha, na tela. Perguntinha da Renata. Obrigada, Renatinha, um beijo. Gostaria de saber sobre a eficácia ou não do tratamento com alcoolização para endometriose. Vamos te contar já. Vamos lá, doutora. Começamos aí já com uma pergunta de tratamento. Vamos tentar esclarecer as dúvidas nesse sentido também. Então, a pergunta da Renata, ela comenta aí da eficácia ou não do tratamento de alcoolização para endometriose. Eu nunca ouvi falar. É uma pergunta interessante, mas assim, na verdade a alcoolização ela serve para tudo que existe uma proliferação vascular. Certo. A endometriose, ela apresenta uma proliferação vascular de um agente produtor de vasos, mas ligados a um processo inflamatório. Tá. Não é um tratamento habitual, não é um tratamento utilizado no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo todo, não é um tratamento de uso para tratamento, não é feito para endometriose. Para endometriose, entendi. Essa questão, quando você cita vascular, quando a gente está falando aí de varizes, alguma coisa assim. Ok. Exato. Perfeito. Vamos então para mais uma perguntinha e já a gente vai falar então a respeito qual é a indicação da cirurgia, né? Quando é que o paciente então tem essa indicação? Vamos lá, na tela quem escreveu pra gente. Andréia, obrigada. Pode acontecer a endometriose depois de uma curetagem? Não tem relação nenhuma. A endometriose, ela pode acontecer, por exemplo, após uma cesárea. Mas aí é uma endometriose que nós falamos que é uma endometriose na parede abdominal, que é um outro local que ela pode acontecer. Na implantação, é uma implantação do foco no local da cicatriz da cesárea. Entendi. Mas na parede, ao invés do corpo absorver tudo aquilo. Exato. Na verdade, ele implanta. É como se saísse na hora que você está fazendo o fechamento de um corte de cesárea, esse endométrio que está lá dentro. Essa é uma das teorias, tá? Então, tem mulheres que nunca fizeram nenhuma cirurgia e tem endometriose de parede abdominal. Mas ela se implanta, na teoria, ele se implanta esse foco na gordura da parede abdominal, ou no músculo, ou na aponeurose, que é o tecido que envolve o músculo, e desenvolve o foco naquele local e depois ele precisa ser retirado. Puxa vida, interessante. Agora, eu tenho uma dúvida, doutora, quando a gente está falando também de outras doenças, né, da mulher e que envolvem aí muitas vezes uma síndrome de ovário policístico e outras questões. Tem relação? Elas têm relação entre elas? A doença mais relacionada da parte ginecológica com a endometriose é mioma. É o mioma. Pela dependência hormonal, né? Então, é a única doença que tem uma relação. Ovário policístico não, as outras doenças ginecológicas normalmente não. Mas uma paciente pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas e é muito frequente pela predominância hormonal. Tá aí. Vamos falar então do tratamento. Hoje, o que é possível? Então, qual é a indicação para a cirurgia e as mulheres que não têm a indicação para a cirurgia hoje, como tratam, né, esses focos? Normalmente os focos pequenos, dependendo da localização, eles são tratados clinicamente com hormônios, desde que essa mulher normalmente não queira engravidar. Quando ela quer engravidar, existe um tratamento hormonal à base de progesterona em baixa dose, num período de 10 dias no mês. E se essa mulher consegue engravidar, ou se a mulher que não quer engravidar melhora dos sintomas, nós mantemos só o tratamento contínuo, semestral e acompanhamento com exames de imagem. Se essa doença, depois de 6 meses a 1 ano, nessa mulher que tem pouca endometriose, ela para de crescer, o tratamento é mantido, ou se melhora os sintomas, é mantido. Se ela continua a crescer,
e ou se essa mulher continua a ter sintomas, aí é indicado o tratamento cirúrgico. Tá. Na mulher que tem uma endometriose avançada, normalmente ela tem muito sintoma. E o tratamento medicamentoso, ele não responde a essa melhora desses sintomas. Tá. Então, essa mulher, ela é uma mulher que ela é apta ao tratamento cirúrgico, que pode ser feito tanto por via laparoscópica, que hoje é a cirurgia gold standard do que a gente tem de melhor para o tratamento da endometriose. Tá. E a gente tem hoje a cirurgia robótica, que é uma evolução da técnica laparoscópica, que é muito mais precisa, visão melhor, com menos sangramento, mas que ainda é pouco disponível no Brasil, porque são poucos hospitais que têm acesso a esse aparelho. Perfeito. Mas tanto a laparoscopia quanto a robótica são interessantes. O que não se faz hoje é a cirurgia aberta para endometriose, justamente porque quando a gente abre a barriga como uma cesárea, o foco está para trás do útero e a gente encontra o útero no meio do caminho e não chega no foco. Entendi. Então essa é a indicação. Tá aí, gente. Tem mais perguntinha? Dá tempo, Glaucia, de mais? Vamos lá, vamos fazer mais uma pra gente fechar na tela. Eu vou mostrar esse livro lindo da doutora. Olha lá, quem escreveu pra gente? Obrigada, Marga, eu acho que é. Isso, beijo pra você. A endometriose pode voltar? Então, como é que é aí? Até vamos falar assim, se vocês têm um número aí, uma porcentagem mesmo. Então, na verdade, tudo depende do tratamento e da localização da doença. O que nós sabemos hoje, que a endometriose profunda, que é a endometriose que pode pegar bexiga, intestino, essa região atrás do útero, é uma endometriose que ela pode dar mais sintomas, mais infertilidade, mas ela tem uma possibilidade, quando tratada cirurgicamente de uma forma adequada, e por isso os exames diagnósticos são extremamente importantes antes da cirurgia, ela tem uma possibilidade muito pequena de retorno, desde que o tratamento pós-operatório com hormônios ele seja realizado. Entendi. A endometriose que mais volta é a endometriose ovariana, que ela tem uma recidiva maior. E que ela pode ter uma recidiva em torno de 40% em 5 anos, normalmente. Esse é o número mais ou menos estimado. E atrapalha então, na ovulação? Ela vai atrapalhar, vai voltar da dor e essa mulher pode ter que ser reoperada, né? Então, o importante é o diagnóstico. O diagnóstico, um bom tratamento faz com que a gente tenha menos chance de recidiva. O quanto antes, tá aí. Uma aula, muito obrigada, porque é uma delícia estar aqui do lado, né, do lado de cá, podendo entrevistar e recebendo aí tantas informações incríveis. Isso faz o meu trabalho valer assim, demais. Obrigada, viu, doutora? Né? É ótimo. Ó, parabéns. O livro é realmente uma bíblia, uma coisa linda, assim, de muito bom gosto para a mulher, né? Eu acho que vai ajudar muita gente, tá aí. Então, quem quiser procurar, endometriose, tudo o que você precisa saber sobre essa doença misteriosa. E aqui ficou claro que tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Exatamente. A respeito do assunto. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um site da doutora para você pesquisar também, que é o endometriose sp.com.br. Vai lá, endometriosesp.com.br, já pode entrar em contato com ela. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e parabéns pelo livro. Obrigada pela maravilhoso. E pela entrevista que eu adoro. Que coisa boa.